No episódio de hoje falaremos sobre o processo de exclusão na OAB. Bem-vindos ao Advogar Certo, um canal voltado ao estudo da ética na advocacia e à prática do processo disciplinar na OAB. Não deixe de se inscrever, curtir e deixar sua dúvida ou comentário. Com vocês agora, Gustavo Tuller. Olá, doutores e doutoras, eu sou Gustavo Tuller, advogado especialista em acusação e defesa em processos disciplinares na OAB, e hoje vamos falar um pouco sobre o processo de exclusão. Existem dois processos de exclusão na OAB. Bem, primeiro nós temos aquela situação em que o advogado ele responde a um processo disciplinar com a apuração de uma infração cuja sanção é a exclusão, né? E nós temos isso em 3 casos pelo artigo 34 do Estatuto, que seriam os incisos 26, 27 e 28. No inciso 26, nós temos a conduta de fazer falsa prova de algum dos requisitos para inscrição. Então, nós temos lá no artigo 8º do Estatuto todos os requisitos para inscrição. E aí, quando o advogado ele falseia, né, algum desses requisitos, ou apresenta uma certidão falsa, ou omite, né, alguma informação, fazendo inserir ali algum conteúdo que não condiz com a verdade, nós temos aí, de fato, a produção de uma informação falsa, né, e a consequente abertura de um processo de exclusão. Na minha humilde opinião, não deveria ser exclusão. Eu acredito que quando nós fazemos uma falsa prova para um dos requisitos de inscrição, essa inscrição ela é nula desde o início. Então, na minha concepção, deveria ser um processo de cancelamento de uma inscrição que foi deferida em erro, que jamais poderia ter sido deferida, e não um processo de exclusão, né, que a gente verifica aí quando nós temos uma inscrição regular, correto? A segunda hipótese, nessa primeira modalidade de processos de exclusão, em que você está respondendo por uma infração, e a sanção dessa infração é justamente a exclusão, é tornar-se moralmente inidôneo. Isso está no inciso 27 do artigo 34 do Estatuto. Esse tornar-se moralmente inidôneo chama atenção inicialmente para o tornar-se. Era uma pessoa que inicialmente reunia as condições para ser advogado, né, dentre elas a idoneidade moral, que é um dos requisitos também pelo artigo 8º do Estatuto, e ela tornou-se moralmente inidônea. Então, ela perdeu esse requisito que antes tinha. Quase sempre, na questão da infração por tornar-se moralmente inidôneo, nós temos uma vinculação com a prática de algum crime. E eu digo quase sempre porque o Conselho Federal tem entendimento no sentido de que as esferas são independentes e que a OAB possuiria a condição de reconhecer a inidoneidade moral de alguém, mesmo sem estar vinculado aí a um processo penal, né? Então, existiriam situações em que a pessoa, pelo simples fato de estar respondendo um processo, né, com indícios ali de prática de atos inidôneos, poderia ser excluída da OAB. Na minha concepção, né, adepto aí do princípio da presunção da inocência, sou obrigado a discordar disso, né? Acredito veementemente que se o reconhecimento da idoneidade em algum caso concreto estiver ligado à prática de um crime, esse reconhecimento de idoneidade, né, vai estar diretamente ligado também ao reconhecimento, ao trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, discordo dessa posição, né? Mas o Conselho Federal ele entende que pode haver sim a declaração de inidoneidade sem necessariamente aqueles fatos terem passado em julgado. E a terceira hipótese de processo disciplinar cuja sanção é exclusão seria a prática de crime infamante. Isso está no inciso 28 do artigo 34 do Estatuto. E aqui sim, né, prática de crime infamante, nós temos obrigatoriamente a vinculação ao trânsito em julgado de uma sentença condenatória. A discussão, no entanto, vai para a concepção ali de infamante. O que seria, né, um crime infamante?
Então sabemos que quanto ao crime precisamos de uma sentença transitada em julgado, mas em um universo de condenações de advogados por vários tipos penais, quais daqueles tipos nós definiríamos que existe a infâmia e quais não? Então esse é um critério bastante subjetivo e varia de caso a caso. Mais uma vez, eu também tenho minhas restrições em relação a esse tipo, porque penso que como subsidiário do processo penal e também pelo seu caráter sancionador, seu caráter punitivo, o juízo de punição exercido aqui pela OAB, ele deveria ser um juízo certo e não flutuante, né? Nós estamos aqui diante de um tipo assemelhado a um tipo penal aberto, né? Algo em que nós precisamos de uma complementação que não está na lei, né? Então, o que é infamante? Variaria aí de caso a caso, e eu acho que esse caráter subjetivo não combina, né? Não é compatível com uma acusação estrita, certa e determinada. Mas é dessa forma que se processa, né? Então nós estamos aqui passando para os doutores. Então essa foi a primeira modalidade, né, dos processos de exclusão, ou seja, aqueles processos em que você não está respondendo, não está tarjado processo de exclusão, você está respondendo um processo disciplinar, mas dentro dessas 3 infrações que mencionamos, a penalidade aplicável é a de exclusão. Então essa é a primeira modalidade aí com essas 3 infrações, né? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos, tornar-se moralmente inidôneo e praticar crime infamante. Vamos falar agora da segunda modalidade de processo de exclusão. Então, nós temos essa segunda modalidade como sendo uma modalidade específica para a prática de 3 suspensões, né? Então, quando a pessoa ela recebe 3 sanções de suspensão em outros processos, né? Então, sabemos aqui que as infrações puníveis com suspensão estão descritas nos incisos 17 a 25 do artigo 34 do Estatuto, né? Então, por exemplo, nós temos lá o locupletamento, nós temos a retenção de autos, nós temos a ausência de prestação de contas ao cliente, né? Então, imaginem essas 3 infrações. Aí o advogado respondeu um processo, recebeu uma suspensão, vamos supor lá 30 dias. Respondeu um outro processo por outra infração, ou às vezes pela mesma, e recebeu lá 60 dias, porque já era reincidente. E aí respondeu um terceiro processo também, punido com suspensão, recebeu lá 90 dias, e nós temos ali o processo transitado em julgado nesses 3 casos. Então ele recebeu 3 sanções de suspensão. Vem a OAB então, abre um 4º processo, ok? E esse é um processo de exclusão, né, fundado no artigo 38, inciso 1º, e com um requisito muito objetivo, né? Você tem 3 suspensões, você vai ser excluído. Então veja que abrem defesa, né, para o advogado nessas condições, e a defesa dele ela está restrita à existência ou não dessas 3 sanções de suspensão. Então, estando configuradas as 3, estando, né, dentro inclusive de um prazo prescricional válido, então o Conselho Federal entende que da última sanção de exclusão não pode ter decorrido para o momento da abertura do processo de exclusão prazo superior a 5 anos. Então, mais uma crítica aqui, né? Eu vejo que você não pode ter um processo de exclusão com uma sanção de suspensão que você recebeu em 2004, uma em 2015 e outra em 2019. Né? A 2019, ok, está válida. A 2015, dependendo ali do mês, né, trazendo para 2020, também está dentro desses 5 anos. Minha concepção seria essa, as 3 suspensões deveriam referir-se aos últimos 5 anos. Mas para a OAB não é assim. Então ela entende lá que o processo de 2004 que você tem e não se reabilitou, também entra nesse cômputo para as 3 suspensões. Então o critério para aferição aí da prescrição, segundo o Conselho Federal, é esse dos últimos 5 anos, somente em relação à última suspensão. Pois bem, então, estando dentro dessa regularidade, essas 3 suspensões, é essa defesa que você tem, a princípio, no processo de exclusão, né? Também é discutível aqui, né, e aí já abre margem para uma defesa,
a questão de eventual bis in idem nessa terceira suspensão, né? No nosso exemplo, a gente recebeu 30 dias na primeira, 60 dias na segunda suspensão, 90 dias na terceira. Veja que a reincidência já foi levada em conta, né, quando da fixação da pena de suspensão, no terceiro caso, no segundo caso. E aí esse terceiro caso, essa última suspensão, ela é punível com uma suspensão majorada, porque você já não é primário. Você não recebeu mais 30 dias, que é o prazo mínimo. Você recebeu 90 dias, né? Que já é um prazo aí, levando em conta a sua reincidência. Então, você já teve computado em seu desfavor a questão da reincidência. E aí vem um quarto processo, que é o processo de exclusão, né? Com base em qual fato? Na mesma terceira suspensão. Você recebeu uma, não aconteceu nada. Você recebeu duas, não aconteceu nada. Opa, mas a terceira é diferente. Você recebeu a terceira, ela já é majorada. Então, além de você ser punido, de você ser suspenso nesse terceiro caso, nós vamos ainda abrir um processo de exclusão contra você, né? Então, essa aí é uma discussão, né, que existe. Como eu mencionei aqui, nós temos essa defesa restrita às nulidades do processo de exclusão. Então, né, do cômputo ou não, da existência ou não das três suspensões como um requisito objetivo. E se você quiser discutir eventual, digamos assim, matéria de mérito a respeito das suspensões, né, não vai ser no processo de exclusão que você vai ter esse espaço. O processo de exclusão, como já bem mencionado aqui, ele tem, digamos assim, a defesa bastante restrita. Existe, né, no entanto, aí uma possibilidade, né, de arguição, ou seja, de você trazer para a exclusão um eventual caráter revisional estricto, né? Quando você está diante de uma nulidade muito flagrante, né, em relação a uma das suspensões que fundamentam a exclusão, em tese, você teria essa possibilidade, né? Bastante difícil, né, de conseguir realmente fazer entrar, né, nessa discussão, mas não é impossível, né? Quando você está diante de uma nulidade bastante flagrante em um dos processos, né, você tem essa ferramenta. A competência para a exclusão, para decidir a exclusão, se um advogado ele é excluído ou não dos quadros da ordem, é do conselho seccional ao qual ele está submetido, né? Então veja que quando a gente fala aqui conselho, muita coisa a gente está dizendo aqui, porque você tem os tribunais de ética e, em regra, nos tribunais de ética você não tem conselheiros, nos tribunais de ética você tem membros nomeados. Então o conselheiro, ele é aquele que se elege com a chapa, né? Então vem lá a chapa, propõe ali a sua candidatura, tem a sua candidatura homologada, ela recebe votação, né, suficiente para a sua eleição, e essas pessoas, né, esse conjunto de pessoas, desses conselheiros, são os conselheiros eleitos, né, vão formar ali realmente o quadro de conselheiros da OAB. E depois dessa posse, eles fazem a nomeação dos membros do Tribunal de Ética, né? Então, isso é digamos assim, regra geral. Pode ser que na sua seccional, no seu estado, não seja dessa forma, mas isso é uma regra geral, como eu disse, né? Ela comporta exceções. Então, aí vem essa nomeação dos membros do Tribunal de Ética, que não necessariamente são conselheiros, pode ser que sejam, mas não necessariamente. Então, veja que a competência para proferir a exclusão é do conselho. Então, por mais que possa o Tribunal de Ética processar, né, a demanda de exclusão, no momento de aplicar a sanção, isso precisa ser confirmado, referendado pelo conselho. Então, ele pode até fazer um processo prévio de exclusão, fazer a parte instrutória, às vezes até proferir um julgamento, mas, né, há necessidade de uma confirmação, né, pelo conselho. E não somente em quórum comum, você precisa de 2/3 do quórum do conselho para declarar um advogado excluído. E essa decisão, evidentemente, comporta recurso aí para o Conselho Federal da OAB. Uma última questão que eu queria trazer para os doutores é a questão da reabilitação em sanção de exclusão. Então, não é porque o advogado foi excluído
que ele está excluído permanentemente, né? Existe, porque no Brasil não existe pena perpétua, então existe a possibilidade desse advogado entrar com o seu processo de reabilitação, desde que comprove bom comportamento, por aí vai, né? E consiga aí a sua, digamos, restituição aos quadros da ordem. Veja que a reabilitação ela não está em conflito com o caráter definitivo da perda da inscrição. É só porque, como você não tem uma pena perpétua, o advogado ele pode se reinscrever por meio da reabilitação. Tá? Mas dentro dessa reabilitação, ele não vai ter restituído o seu número. Então, se ele foi excluído com determinado número, não é porque ele se reabilitou que ele vai ter aquele mesmo número, né? Ele vai entrar com o número que tiver na vez, certo? Então, esse é mais um ponto aí, uma das faces da questão do caráter definitivo da perda da inscrição. E outra coisa que costumo me perguntar é se ele precisa fazer novo exame de ordem. Não precisa fazer novo exame de ordem, tá? A reabilitação, né, tem justamente esse caráter, né, reintegrador, mas não significa a perda do caráter definitivo da sanção de exclusão, né, porque ele, mesmo que se reabilite, ele precisará comprovar, né, um bom comportamento, e a reabilitação dele se dará com um novo número, não com aquele que ele perdeu. Tá certo? Essas são as considerações que eu tinha para fazer sobre o processo de exclusão. Se você tiver algum complemento, alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários e a gente conversa. Um abraço e até a próxima.